happens if I lose my way with a compass and a map I made, looking for my shadow in the dark? What happens if I look for you with a compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? Do I go back to Eu sempre me perguntei o porquê algumas pessoas são disciplinadas e outras não. Por que algumas conseguem manter uma rotina produtiva com constância, enquanto outras tentam, mas no segundo dia são vencidas pela procrastinação. Acabam sendo vencidas pelo vício, pelas séries, pelo celular. Mas aí uma hora ou outra você acaba novamente naquele círculo vicioso da procrastinação, onde ela te puxa de volta independente do que você faça. Se uma pessoa é organizada e tem uma rotina produtiva, disciplinada, é porque ela sabe alguma coisa que pessoas procrastinadoras não sabem. É porque ela tem acesso a um conhecimento e ela aplica esse conhecimento na rotina dela, que pessoas preguiçosas e procrastinadoras não fazem. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada nos últimos 6 anos em busca de uma vida produtiva, é que eu preciso aprender a dizer não a mim mesma antes de tentar criar qualquer novo hábito, antes de tentar iniciar qualquer nova coisa. Eu quero que agora você pense na sua rotina atual. É uma boa rotina, querendo ou não, você só não tá enxergando pelo ponto de vista certo. Eu quero que você pense agora como seria a sua rotina sem maus hábitos, sem procrastinação, sem desânimo, sem esses pensamentos negativos que você tem sobre você o tempo todo. Eu tenho certeza que seria uma boa rotina. E não é uma rotina onde você acorda super cedo e passa 10 horas trabalhando, estudando e sei lá o que. É por aí que você tem que começar. Comece dizendo não a todas essas coisas que não fazem mais sentido à pessoa que você quer se tornar. Não é que seja errado você querer criar grandes hábitos, grandes bons hábitos, mas poxa, isso não é uma coisa realista. Você passou os últimos 10, 15, 20, 30, 50 anos procrastinando, tendo pensamentos negativos recorrentes, e não é da noite pro dia que você vai criar uma autodisciplina necessária de uma pessoa que consegue ter esses grandes hábitos. Então, de início, dizer não para esses momentos negativos, vamos dizer assim, de maus hábitos da sua rotina, já vai ser um começo excelente e completamente transformador. Estou aqui, ainda tomando meu cafezinho, que por sinal está divino. E uma coisa muito interessante que está acontecendo comigo, que eu acho que é resultado, fruto dessa autodisciplina, é que eu estou acordando antes do despertador. Eu ainda não levanto antes do despertador, mas acordando eu estou.
Hoje, por exemplo, eu acordei várias vezes durante a noite, eu não sei porquê, eu acho que é porque eu tava muito animada pra acordar, pra fazer minhas coisas. E aí eu lembro que teve um momento onde eu acordei assim, e aí eu pensei, cara, será que eu tô atrasada? Porque o despertador ainda não tocou, tem um tempão que eu tô na cama, mas aí eu olhei pra janela e tava tudo escuro, então eu pensei, bom, se tá tudo escuro é porque ainda não passou das 5 horas, então eu vou voltar a dormir que daqui a pouco meu despertador deve tocar. Voltei a dormir e depois que aconteceu eu acordei de novo pensando, cara, por que meu despertador ainda não tocou? Será que já é quase 5 horas? Será que eu nem escutei ele? Aí eu levantei, fui olhar as horas e quando eu vi era 4h10. Eu poderia ter levantado esse horário? Poderia, mas eu continuei na cama, voltei tipo assim muito feliz. Nossa, acordei antes do despertador. Vocês precisam entender que eu estou tão feliz com isso porque eu já fui aquele tipo de pessoa que o despertador tocava e ficava tocando, tocando e tocando e eu dormia com ele tocando. Só que eu fui expert no botão de soneca, sabe disso. Uma hora o seu despertador ele para. E aí eu voltava a dormir, e aí eu levantava atrasada. Então eu estou realmente bem feliz com essa minha conquista. Ao decorrer da sua jornada, conforme você desenvolve disciplina pra fazer as suas coisas, você vai colhendo os pequenos frutos dessa autodisciplina que está vindo de você. Um desses frutos pra mim foi acordar antes do despertador e não conseguir mais ficar na cama se ele começa a tocar. Com uma autoestima muito baixa, mas não qualquer tipo de autoestima, a autoestima intelectual, porque eu sabia que eu não estava lendo o suficiente, nem me esforçando o suficiente. Eu fingia que eu estudava. Tem como você fingir estudar, sabe? Tem como você enganar os outros de que você está estudando, mas não tem como enganar você mesma. Até que eu entendi o que o estudo poderia me fazer alcançar. Hoje em dia eu tenho 20 anos e eu já conquistei muita coisa na minha vida. Já trabalhei com grandes marcas, fiz o meu intercâmbio onde eu arquei com tudo sozinha, além de ter desenvolvido, meus infoprodutos, o Gap, o guia, o e-book que eu lancei. E tudo isso foi por conta de eu ter decidido começar a estudar para me tornar uma pessoa melhor. Então eu quero que você pense o que você pode alcançar na sua vida por meio do estudo. Não importa o lugar que você esteja, o que a vida já te fez passar. Estudar sempre será o melhor caminho. Tanto para você fazer diferente, tanto para você não repetir o passado e conseguir mudar isso. Foi aí que eu percebi que a leitura e o estudo poderiam me mudar de nível. E não qualquer tipo de estudo e leitura, mas uma coisa ativa e intencional. Onde você quer chegar? Quais tipos de livros você precisa ler para chegar até lá? Será que você precisa fazer algum curso, desenvolver alguma habilidade? É sobre você tomar consciência. Tudo o que você fez até hoje te levou ao lugar que você está atualmente. Mas para onde você quer ir, você vai precisar se moldar e ser a pessoa capaz de realizar aquilo que você quer. Uma vez eu escutei uma frase que dizia o seguinte: o seu objetivo está escondido na sua rotina. E foi muito forte para mim, porque eu percebi que a minha rotina ela estava repleta de procrastinação e falta de disciplina. Então eu tomei consciência, ok, eu quero alcançar aquela coisa Y. Então eu preciso começar a ler esse tipo de livro e eu vou começar aos poucos porque é começando pequeno e cedo que se consegue grandes resultados. Então ao invés de eu fazer essas loucuras de ler um livro por semana, quando eu só tinha pegado livros repletos de imagens pra ler, eu coloquei como meta ler umas 5 páginas por dia, o que na época era muito pra mim. E o melhor de tudo é que hoje em dia eu não me imagino mais sem a leitura. E a minha casa ela está em reforma. Tá um pouco caótico a minha rotina, mas mesmo assim eu sigo tentando dar o meu máximo pra conseguir fazer o máximo que eu conseguir fazer.
é, a responsabilidade chega uma hora pra todos. Pra alguns mais cedo, pra outros mais tarde. Pra mim, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos porque eu queria fazer logo o meu dinheiro. Tanto pra poder comprar minhas coisas, tanto pra ajudar em casa, que era uma situação não das melhores. Na verdade, eu decidi que eu queria fazer meu próprio dinheiro quando eu tinha 12 anos, mas eu passei os próximos 2 anos desenrolando e quebrando cabeça pra tentar uma forma de ganhar dinheiro. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar, depois eu tive a ideia de criar um canal aqui no YouTube e aos 16 eu finalmente alcancei a minha independência financeira. E hoje em dia eu trabalho com as redes sociais e também tenho meu produto, o GAP, que é um curso fechado voltado para eliminar a procrastinação, e o Guia do Ano Produtivo, que é um e-book onde eu te ensino os fundamentos de uma rotina produtiva. E eu sou muito grata a Mari do passado por ter tomado certas decisões para facilitar a minha vida do futuro hoje em dia. E atualmente na minha rotina eu também sigo tomando certas decisões para tornar a vida da Mari do futuro mais fácil. E como que você pode facilitar a vida da sua eu do futuro? Tanto a sua eu do futuro do dia de amanhã, tanto aquela daqui a 2 anos. Eu gosto de facilitar a vida da Mari de amanhã, deixando a cozinha arrumada antes de dormir, deixando o meu ambiente propício à produtividade do trabalho, organizando os trabalhos que eu vou fazer no dia seguinte, começando com a Frog Task, que eu vou falar daqui a pouco no vídeo. E como que você pode facilitar a sua eu de amanhã? É a partir dessas pequenas decisões que você escolhe ter diariamente que você vai criando a autodisciplina. Tem 1 ano e 2 meses que eu comecei a treinar e eu acredito que tenha sido uma das melhores decisões da minha vida. Um investimento literalmente na Mari daqui a 40 anos, porque treinar é um hábito que, se você desenvolve, só vai te trazer benefícios no longo prazo. Vai evitar vários problemas que você poderia ter na sua fase adulta ou mais velha, e com o treino não foi diferente. Eu comecei treinando aos poucos e devagar. Eu ia uma vez na semana, depois 2, depois 3, depois eu dormia pensando no treino que eu ia fazer no dia seguinte. Comecei treinando somente perna, depois superiores, depois comecei a treinar o corpo inteiro. Você precisa ter paciência para criar os hábitos. Porque os bons hábitos, por mais que demorem para se enraizar, são os que mais valem a pena no longo prazo. Boa tarde, disciplinadas! Eu estava aqui gravando um vídeo, na verdade uma publicidade, né? Que é pro livro Palavras Mágicas, da HarperCollins, que eu li e eu amei. Ele fala sobre como transformar a sua comunicação em resultados. Tem inclusive cupom de desconto pra quem quiser comprar o livro na Amazon. Eu vou deixar o cupom aqui. E uma coisa que está me tornando muito disciplinada na minha rotina é comer o sapo pela manhã. Eat the frog in the morning. E o que é esse sapo? É a sua tarefa mais difícil de todas. A mais difícil das difíceis. Aquela tarefa que você, assim, vai dormir pensando no dia seguinte, nossa, eu tenho que fazer isso. Aquela tarefa que você procrastina, que você sempre deixa pra última hora, que você não quer fazer, e quando você faz, você engole o choro e vai fazer. Esse é o frog, o sapo. E eu percebi que eu não estava fazendo as tarefas mais difíceis pela manhã. Pensa comigo, quando eu tenho uma tarefa que é difícil, só que eu não faço pela manhã, eu fico pensando o dia todo, nossa, eu tenho que fazer isso ainda, eu tenho que entregar aquilo ainda. Eu fico matutando, eu fico usando meu poder mental, pensando nessa coisa que eu ainda não fiz e que eu preciso fazer. Então eu fico ainda mais ansiosa, mais preocupada se eu vou conseguir fazer. E eu lembro que às vezes eu fazia a tarefa mais de qualquer jeito, e tinha dia que eu nem fazia e eu passava pro dia seguinte. Isso deixava a minha rotina completamente caótica. Então um dos segredos da autodisciplina, e eu acredito que é um dos maiores, é você fazer as tarefas mais difíceis pela manhã. Quando você cria esse senso de compromisso com você, a procrastinação deixa de existir. Por quê? Porque você vai acordar, vai fazer seu ritual matinal, vai tomar seu café e vai começar com a coisa mais difícil pra você ficar livre logo desse negócio e seguir com a sua rotina. Uma coisa muito interessante que acontece comigo é que quando eu começo o meu dia fazendo a tarefa mais
mais difícil, eu me sinto leve e assim, feliz. Tipo, nossa, eu fiz a coisa mais difícil, agora eu posso continuar com as outras coisas que são mais fáceis comparando com essa minha tarefa. Comer o sapo pela manhã te proporciona uma sensação de leveza, de alívio, e você também terá maiores chances de continuar no flow da produtividade. O que é completamente diferente se você faz as tarefas mais fáceis e medianas pela manhã, pela tarde, e aí à noite você deixa pra fazer o que é mais difícil. Sério, você vai complicar o seu dia. Essa semana, no meu planejamento semanal, eu tentei fazer todos os dias uma tarefa difícil pela manhã. Eu não consegui em todos os dias, porque como você viu, aqui em casa eu estou reformando algumas coisas. Tá vindo pintor aqui em casa, marceneiro. E aí, cara, tá caótico. Eu não tô conseguindo fazer tudo que eu preciso fazer, mas eu tô tentando, eu tô dando o meu máximo. Mas só de alguns dias aplicar esse conceito de comer o sapo pela manhã, de fazer o mais difícil pela manhã, eu já vi uma baita diferença na minha produtividade. Parece que agora eu tô com mais tempo livre, que eu tô mais feliz seguindo a minha rotina, que eu consigo produzir mais em menos tempo. Então eu quero que hoje, quando você estiver planejando o seu dia de amanhã, você coloque pela manhã a tarefa mais difícil. Mas eu não quero fazer de manhã. Engole o choro e vai. Aperta o nariz e vai. Não é assim que a gente fazia quando era criança e tomava um remédio com gosto ruim? Você tinha que tomar. Você tinha que tomar de uma maneira ou outra.